Milka, a nossa convidada de hoje, como dizem por aí, está trazendo muito pano para manga. Para você que é enfermeiro e ama empreendimento, o nosso episódio de hoje tá super interessante. Então vamos lá? Pode falar, enfermeiro! Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Falar, Enfermeiro. Eu sou Milka Lorena. Eu sou Jeane Gomes. Somos enfermeiras e temos algo especial para vocês hoje. E uma convidada ilustríssima, não é, Jeane? Isso, hoje o nosso pod tá maravilhoso. Então vamos apresentá-la agora. Ela é enfermeira nefrologista pela SES. Gestora de saúde por mais de 10 anos. Suplente de vereadora. Secretária executiva da Prefeitura do Recife, porém está afastada para concorrer às eleições desse ano. Ela é membro da Comissão de Saúde da OAB. Membro da primeira Comissão de Empreendedorismo do Corém-PE. E CEO do Saúde em Movimento Hub. De Olha, quem nós estamos falando? Gente, será que vocês conseguem adivinhar? Será? Vamos lá, Priscila, seja muito bem-vinda! Obrigada! Prazer receber você aqui no nosso pod, no nosso espaço, esse espaço que, apesar de ter o nome de Pode Falar Enfermeiro, mas é um espaço voltado para a enfermagem no geral. Enfermeiros, técnicos de enfermagem e até algumas pessoas da área de saúde, né, Milka? Que se possam se interessar no nosso assunto. Boa, meninas, né? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade a você, doutora Milka, doutora Jeane, agradecer a todos os telespectadores, né, do nosso Pode Falar Enfermeiro, dizer que para mim é uma imensa satisfação, né, usar desse espaço para que a gente dê voz à enfermagem, que a gente possa sair daqui mais fortalecidos com as nossas pautas. Muito feliz de estar participando aqui com vocês. Temos pautas muito importantes, muito interessantes para a nossa categoria, né, para nós mulheres. Então, nós vamos iniciar com aquela pergunta padrão. Você que é enfermeira, como foi sua trajetória, né, para chegar à enfermagem? Como foi que você escolheu a enfermagem? Conte para a gente um pouco dessa sua história. Meu nome é Priscila Ferraz, eu sou sertaneja, sou de Floresta, do interior. Vim estudar aqui, fazer o 2º grau, e na época do vestibular, acabei vendo o curso de enfermagem, não conhecia muito da nossa profissão, mas vi ali uma possibilidade da gente oferecer saúde. Eu fiquei curiosa para tentar entender o que era esse curso, e fiz o vestibular, passei em enfermagem. Durante a graduação, eu tive uns estágios no campo da nefrologia, e aí eu me apaixonei pela hemodiálise, pela diálise peritoneal, pelo transplante renal. Então, eu fiz a residência em nefrologia, trabalhei por mais de 10 anos, faz tempo que eu sou formada, trabalhei por mais de 10 anos em clínicas de hemodiálise, e em seguida acabei sendo também chamada para fazer gestão pública, porque eu entendia que na gestão pública a gente dava uma outra cara para a enfermagem, eu queria ter mais espaço para a nossa profissão, e entendi que a gestão pública podia ser esse caminho. Fiquei na gestão pública aí por mais de 10 anos também, como gerente de saúde, e atualmente estava como secretária executiva de uma secretaria que é bem grande o nome dela, mas é uma secretaria também importantíssima na construção da nossa sociedade, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Política sobre Drogas. Eu assumi a Secretaria dos Conselhos, onde a gente trabalhava todos os conselhos dessa secretaria, e recentemente me afastei para concorrer ao cargo de vereadora aqui na cidade do Recife. Eu já estou na minha 3ª tentativa, né? Eu tenho um caminho longo aí já na trajetória política, né, de luta. Na minha primeira tentativa, né, eu tive 2.400 votos. Muito Agora, voto. Em 2020, eu tive quase 5.000 votos. Fui uma das 10 mulheres mais bem votadas aqui na cidade do Recife. E me orgulho muito, porque minha pauta sempre foi a enfermagem, né? Defender essa valorização. Antes mesmo dessa luta do piso, da pandemia que desacortinou, né, que mostrou mais um pouco da nossa realidade. Antes mesmo disso, eu já colocava a enfermagem
nesse lugar de decisão, né, de estar nos espaços políticos, nos espaços de decisão, para que a gente conseguisse avançar nas nossas tão tradicionais lutas de valorização da enfermagem. É muito interessante, né? Justamente no período da pandemia que a gente teve, né, esse auge da enfermagem no quesito de valorização, porém, infelizmente, algumas só de boca para fora, né? Infelizmente, a gente não tem esse reconhecimento na prática, muitas vezes, e por isso a gente tem a relevância de profissionais na política, né? E por isso... Importantíssimo a gente ocupar esses espaços. Exatamente, para a gente ter voz e ter vez, né? Então, a gente tem aqui alguns pontos a comentar e temos a pauta do empreendedorismo, né? Como surgiu essa ideia de empreender na enfermagem? Como você chegou nessa questão de mentorar, né, pessoas para abrir seus próprios negócios no ramo da enfermagem? Em primeiro lugar, eu fico muito feliz assim, e muito orgulhosa de ter criado a primeira sala de negócios para enfermeiro no Brasil. Né? Então, a gente fala pouco sobre negócios, a gente fala pouco sobre network, sobre o enfermeiro se colocar nesse espaço. Então, eu fico feliz porque eu faço parte, né, dessa história e é uma das minhas principais bandeiras, né, de luta, que é o empreendedorismo de fato e de direito na enfermagem. Né? E aí, assim, eu cheguei no empreendedorismo desde a minha época de graduação, quando o meu TCC foi sobre a valorização do consultório de enfermagem. Isso bem antes que eu me formei, em 2002. Né? Então, eu já falava sobre esse consultório de enfermagem, porque eu enxergo que o consultório de enfermagem é um local não de poder, não de empoderamento, mas é um local que a gente se sente valorizado. A gente se sente ordenador do cuidado, né? O tanto que a gente estuda, o tanto que a gente se prepara, né, para que a gente acabe executando um plano de assistência, um plano de cuidado que nem sempre foi feito por nós. E hoje a gente sabe que a gente tem essa capacidade técnica e científica de pôr em prática. Então, eu comecei a empreender desde essa época que eu queria valorizar esse consultório. E eu fui para a gestão pública e lá no meu serviço, eu pude ser uma gestora empreendedora, o que a gente chama do intraempreendedorismo, que eu não preciso abrir um negócio, eu não preciso ser dona de um negócio para ser empreendedora. Eu, assim como você pode chegar no hospital, você pode ser funcionária, você pode ser servidora e empreender no próprio local de trabalho, sem ser o teu local, como eu posso dizer, como fonte de renda. Né? Então, lá no Lessa de Andrade, eu pude abrir mais de 10 serviços, que foi o primeiro ambulatório LGBT da cidade do Recife, foi na minha gestão, o primeiro centro da dor temporomandibular, que aqui na cidade não tinha, que é aqueles pacientes que têm o bruxismo, que precisam botar a plaquinha, que precisam de um tratamento, né, multiprofissional. Eu abri, né, o primeiro centro de referência de violência para criança vítima, né, de violência, criança que sofreu qualquer tipo de violência, seja traumática, psicológica ou sexual. Eu abri também o primeiro ambulatório do viajante, onde nós, enfermeiras, né, a gente tinha a prerrogativa da consulta de enfermagem, a gente fazia o cartão, né, aquele cartão que antigamente você ia para a Anvisa, que precisava fazer o CIVP, que a gente chama, que era o certificado para você viajar. Eu consegui, através de uma parceria com o ambulatório no Rio de Janeiro, né, trazer isso para que nós da enfermagem ali resolvêssemos. Não precisava ir para o aeroporto, não precisava ir para a Anvisa. Então, e aí foram muitos serviços, né? Muitos serviços de empreendedorismo. E, em paralelo, né, eu tinha essa vontade de abrir o meu serviço de nefrologia, de tentar ter esse consultório, mas a política foi me trazendo, né, fazendo com que eu me voltasse mais para essa política. E aí eu saí do intraempreendedorismo para o empreendedorismo social. Eu enxergava e vejo que ainda hoje os profissionais da enfermagem precisam ser resgatados do ponto de vista humano e social.
A gente tem uma desvalorização intrínseca na nossa história de formação, né? Nós viemos, né, das casas de misericórdia, nossa profissão foi constituída não para recebermos um salário, mas para recebermos um prato de comida e ter um teto, né, para morar. Então, a gente era voluntárias nas casas de misericórdia. Então, a gente, depois de Florence, que a gente começou a ser uma ciência, que a gente começou, né, a ver que realmente um cuidado diferente, né, uma gerência do cuidado, né, que ia transformar aquele paciente realmente para que ele tivesse uma evolução. E aí eu comecei a fazer esse empreendedorismo social, de dizer às pessoas que a gente precisava, né, abrir os nossos consultórios, as nossas clínicas. O nosso conselho, em 2018, ele trouxe uma resolução, a 568, que permitiu que a gente abrisse os nossos consultórios. Ele deu todas as diretrizes. E, a partir daí, eu digo, vamos, minha gente, vamos começar a abrir nosso serviço, vamos fazer o que a gente faz no PSF, né, o que a gente faz aí nos programas, né, da saúde pública federal. Vamos fazer isso para ganhar dinheiro? Vamos ganhar dinheiro com o parto? Vamos ganhar dinheiro com a prevenção? Vamos ganhar dinheiro com os nossos curativos? Vamos ganhar dinheiro orientando os pacientes? Então, eu comecei a fazer esse movimento, né, aqui na cidade do Recife. Ele foi ganhando corpo. E isso, eu não tenho esse conhecimento que isso aconteceu em outra cidade nessa época, que foi mais ou menos em 2019 e 2020. E aí eu comecei a fazer algumas salas, né? Eu tirei o enfermeiro daquela sala, do quadro branco, das cadeiras, e levei os enfermeiros para bares, para locais com DJ, com banda, onde a gente ia beber, ia tomar uma dose de uísque, abrir um champanhe e falar de negócios. Então, ninguém estava ali para ser formal, ninguém estava ali para... Não, era para trocar, fazer network, né? Então, eu comecei a fazer as primeiras, depois a gente rodou o estado de Pernambuco. Então, essa minha paixão pelo empreendedorismo foi de tentar realmente dar uma visibilidade à nossa profissão na sociedade. Isso é algo muito bom, muito maravilhoso, porque assim, a gente ainda vê dentro da enfermagem profissionais que acham que é só o ambiente hospitalar. É isso. Daí, como o Milka falou, de 2020 para cá, com a pandemia, eu acho que a enfermagem começou a ser olhada, a ser vista lá naquela gota no oceano, que até então, como você bem colocou, não era... Enfim, mas a partir daí esses movimentos, né, são de extrema importância para essa valorização da nossa categoria, porque a gente vê realmente a importância do enfermeiro não no ambiente só hospitalar, mas dentro da sociedade como um todo, né? Porque outras profissões estão aí, estão realizando suas atividades e saem, o fisioterapeuta se forma, vai para o hospital, tem seu consultório, mas o enfermeiro, então era uma bolinha ali. E eu fico muito, muito feliz. Nossa, os entrevistados que a gente tem trazido aqui têm sido extremamente rico, né, Milka? Porque cada um traz uma informação e você trazendo isso agora para a gente mostra do seu universo, né? Do seu universo, mas aí mostra o quanto a enfermagem tem força. Isso. O quanto nós, enfermeiros e enfermeiras, podemos muito, e muito mesmo, tá aqui na nossa frente um exemplo, em todas as áreas. Isso é... Nossa, maravilhoso. E a palavra-chave que a gente destaca, que eu levo para os consultórios de enfermagem é autonomia. Né? Não é apenas o protagonismo, mas a autonomia, que muitas vezes a gente realmente só vê no PSF. Né? A gente vendo o enfermeiro prescrevendo, fazendo consultas. Na sua prática, no empreendedorismo, o que é que você vê de desafio com relação a esses enfermeiros que estão iniciando ou que tentam abrir o próprio negócio? Deixa eu te falar, né? Falar para vocês. Esse passo que a gente deu não foi fácil. Quando a gente começou as salas de negócios, a primeira coisa que a gente enfrentou aqui no estado de Pernambuco foi um código sanitário que proibia a gente abrir clínicas e consultórios. Vocês sabiam disso? Não é? Então, a gente, até 2021... Né, eu me formava, fazia minha residência
alugava um espaço, comprava um espaço, fazia uma clínica, montava meu consultório. Quando eu deixava todo pronto, quando a gente chegava na Anvisa, a Anvisa dizia, não, eu não posso dar essa licença para você. Está aqui, ó, não posso. E aí muita gente nem acreditava que enfermeiro pudesse, né? A gente ainda tinha que lutar para dizer, não, mas eu posso. Mas você vai fazer o quê no consultório? O que é que você vai exercer lá? Então, as pessoas não têm o conhecimento do que a gente pode oferecer em qualidade de saúde para as pessoas. Aí a gente começou, então, a fazer um movimento liderado por mim. A gente provocou a Assembleia Legislativa, fomos de gabinete em gabinete, isso antes, isso, na verdade, depois da pandemia, né, a gente começou com esse mote também de uma reparação, né, a gente começou a partir para essa mobilização dos deputados aqui, para que a gente escrevesse um decreto, um gabinete escrevesse um decreto, e aí eu deixo aqui também, né, uma gratidão, né, e um reconhecimento a Diogo Moraes, um deputado do PSB, que escreveu comigo esse decreto, juntamente com os nossos órgãos de classe, porque a gente convidou todos para participar dessa construção. Então, a gente mobilizou essa parte política, conseguimos derrubar esse código, e a partir de 2021, agora, foi quando a gente pôde realmente abrir o nosso consultório sem precisar, né, de um mandato de segurança, sem precisar passar por constrangimento. Então, hoje, a gente pode abrir os nossos consultórios aqui no estado de Pernambuco. Né? O último levantamento que a gente fez, a gente tem cerca de uns 50 consultórios já aqui em Pernambuco, regularizado no Corém, mas tem muito enfermeiro, e aí vai um recado, né, para todos os enfermeiros que estão empreendendo, que eles precisam regularizar os seus consultórios para a gente enxergá-los. As pessoas ainda estão com medo de dizer que tem o seu serviço e achar que o Corém vai lá, vai mandar fechar, vai fiscalização. Então, pelo contrário, hoje a gente precisa entender o quanto a gente existe, o que é que a gente está fazendo para a gente até apresentar a enfermagem aos planos de saúde, a Visa, né, a parte de saúde suplementar, né, que a gente tem no Brasil, e dizer, ó, isso aqui é a enfermagem, vamos consumir também a enfermagem. Então, essa trajetória não foi fácil, né? A gente está chegando, e aí a grande dificuldade do enfermeiro que quer empreender, que está se lançando nesse mercado, primeiro é a aceitação da sociedade, porque eles ainda não sabem que podem confiar nos nossos serviços. Soa estranho ainda quando você diz, não, eu vou procurar a minha enfermeira, eu vou marcar uma consulta, né, com o meu enfermeiro, com minha enfermeira. Mas a gente está, aos pouquinhos, né, construindo esse espaço. Então, um dos maiores desafios da gente é a gente ter essa visibilidade, e aí, para isso, a gente precisa realmente lutar. E as outras coisas é que a gente precisa de legisladores, porque a gente tem um consultório, a gente conseguiu ter o consultório, mas a gente precisa de uma lei para a farmácia aceitar a nossa prescrição. A gente precisa de uma lei para montar um novo protocolo onde o enfermeiro possa fazer algum tipo de abordagem com várias outras patologias, com várias outras especialidades. A gente conseguiu evoluir muito com a obstetrícia, mas a gente precisa evoluir com a nefrologia, a gente precisa evoluir com a cardiologia, com a neurologia, né? A própria assistência pré-hospitalar, né? Quem intuba, quem não intuba, quem faz crico ou quem não faz, quem aborda primeiro, e, no final das contas, as pessoas estão morrendo. A gente continua ainda valorizando esse modelo médico-centrado, onde a gente sabe que tem outras profissões capazes de dar uma assistência no sentido de acesso à rede, no sentido de porta de entrada, né, para que a gente consiga realmente mudar essa qualidade de vida das pessoas e diminuir essa mortalidade. Que, mesmo com tudo isso, a gente vê ainda essa crescente mortalidade, né, das doenças não transmissíveis, como as cardiovasculares, as diabetes, né? Então, é isso ainda que está matando a gente, a obesidade e as doenças cardiovasculares. Eu acredito que a sociedade não saber das atribuições do enfermeiro também é um grande impasse. Eu ainda me lembro de uma reportagem, eu estava assistindo em casa,
e estavam fazendo uma cobertura onde um PSF estava Eu sem lembro médico. disso também. E a comunidade começou a falar, não, porque quem faz a minha consulta é o enfermeiro e tal. E quando voltou para o âncora voltou revoltado, dizendo é inadmissível a situação. E aí ele falando, enfermeiro tendo que fazer consulta como se fosse algo errado. Isso. Proibido, Eu vi né? isso. Também A mesma lembro coisa disso. foi com o DIU. Isso. Né? Recentemente a gente viu que a mídia falou do DIU, né? Que o enfermeiro ia falar que o enfermeiro pode colocar o DIU, aí na mesma hora ele se corrigiu no sentido de achar que estava falando uma coisa errada, Isso. e depois a gente teve que ir para cima, pedir uma reparação, falar com Bianca, eu mesmo fiz esse movimento, vamos lá, Bianca, corrija. Aí no outro dia, ela disse, minha gente, enfermeiro sim, pode colocar DIU e pode fazer planejamento familiar. Porque eles queriam desconstruir essa imagem, né, para o público em geral. Então, o desafio da gente é isso. A gente ainda precisa avançar com políticas públicas que dê para a gente essa resolutividade. Né? A gente tem que começar e terminar, e a gente precisa buscar isso para a nossa profissão. Né? Falando dessa temática do empreendedorismo, você está trazendo aí algumas questões que precisam ser vistas, solucionadas. Acho também que a sociedade precisa ser melhor esclarecida em relação a isso, mas acredito também que isso tem muito a ver com a colocação do enfermeiro e a gente está começando agora a tomar força nisso, né? Apesar que já ser um movimento que já vem aí galgando, né? Mas é recente, já precisa entender que isso é recente. Não faz tanto tempo, mas é uma coisa que está aos pouquinhos crescendo. Isso, está tendo E aí eu vou te fazer uma pergunta, diante de todo esse processo do empreendedorismo, quais você vê, assim, de toda a sua experiência, quais seriam assim, as habilidades que são que não pode faltar dentro para um enfermeiro, para o profissional, para que ele possa realmente, de fato, estar ali como destaque e líder dentro do empreendedorismo? Primeiro, a gente tem que entender que quando a gente vai para o empreendedorismo, a gente precisa se doar muito. A gente, às vezes, acha que eu vou ser meu chefe agora, aí eu vou ter menos trabalho, menos responsabilidade, mas é o contrário. A partir do momento que você começa a empreender, que você começa a colocar o seu negócio em prática, você tem que começar e não ter hora para acabar. Então, é doação, né? É doação. Você precisa conhecer um pouco do mercado, você precisa estudar, você precisa se preparar, você precisa se especializar. Não é chegar e abrir um consultório sem entender hoje qual é a necessidade de mercado, o que é que o mercado tem consumido, porque o consultório ele vai ser uma venda também. A gente tem que acabar com esse conceito de falar, não, a gente só quer fazer saúde. Não, a gente quer que o enfermeiro compre seu carro, compre sua bolsa, viaje, more bem, porque isso é um direito que todos nós temos. Se a gente vive numa sociedade capitalista, a gente precisa se colocar nesse... E aí essa ética que a gente precisa ter na nossa formação é extremamente importante, porque eu não posso dar um passo que fira a minha ética profissional, que tire o direito daquela pessoa que está ali buscando saúde, que eu faça o corpo dela, que eu faça ela como um mercado, né? Então, a gente tem que ter essa questão ética muito clara, muito segura. E a segunda é que o enfermeiro ele ainda precisa desenvolver essa questão do network, da rede. O enfermeiro ainda tem essa cultura, o enfermeiro técnico de enfermagem, de não se apresentar, né, de chegar com a chinela arrastando, com a bata suja, a olheira. Eu digo muito nessas salas de negócios que para a gente ser reconhecido, para a gente ser consumido, a gente precisa estar numa prateleira. Isso. A gente precisa ser visto, as pessoas precisam olhar para a gente. Né? Se eu falar aqui para vocês o que é uma lata vermelha gelada, já vai imaginar. Todo mundo já sabe. O que é uma garrafinha verde geladinha na sexta-feira? Né? Então, o que é a enfermagem? Né? Quem é o enfermeiro? As pessoas não sabem.
Então, a gente tem que investir. E eu faço essa fala no discurso, quando eu vou fazer as minhas salas de negócios, que eu saio ligando, você tem que vir, mas esse lugar é caro, mas esse lugar eu vou ter que gastar, eu vou ter que sair. Gente, se você quer se colocar no mercado, você precisa investir. E network é investimento, é dedicação. Né? Então, esse é uma parte importante. Você quer empreender, você tem que ir para cima de tudo, né? De todas essas possibilidades. Então, o enfermeiro que quer empreender, ele precisa se colocar no mercado, entender o mercado, saber um pouco de finança, ser blogueiro, né? Ser social media. É um conjunto, né? É um conjunto, porque hoje a gente precisa se vender em tudo. E lá no consultório, quando ele sentar, ele tem que ser o cara mais inteligente, a mulher mais inteligente, a mulher que domina o que ele está ali apresentando para o nosso paciente, o nosso cliente, né? Ele se sinta seguro e vá e volte. E não só vá e volte, mas que ele seja o boca a boca. Exato. Né? O boca a boca, para que a gente realmente consiga, né? Então, é dedicação. Aí depois, quando você tiver não sei quantos anos aí de mercado, aí você pensa em descansar. Se é que der para descansar. Se é que vai dar. A gente estava comentando no pod passado, né, que inclusive a gente já tá lançado, a gente comentou que a categoria ela é grande, mas infelizmente quando a gente fala de concurso, por exemplo, que o foco foi preparatório, a gente tem um perfil de profissionais que muitas vezes fazem o concurso e não se dedicam em estudar, se preparar como deveriam, como existem outras, muitas vezes, categorias que são muito focadas em concurso, resolver questão e tal. E a enfermagem, ela tem um leque de possibilidades, como o empreendedorismo. Muitas vezes a gente não é influenciado na formação, na faculdade, a migrar, né, a ter o nosso próprio negócio. Já sair com essa mentalidade, né? Já sair com essa mentalidade. A gente já sai mentalizando hospital. Isso. E aí o que faz com que muitos cheguem no mercado de trabalho, fiquem se batendo um no outro, tendo essas várias possibilidades que a gente citou, né? A gente tem a comunicação, que a gente está fazendo aqui, também a enfermagem, é trazer a discussão, trazer a fala para o público. Importantíssimo um espaço como esse. Isso também é o nosso papel, né? Trazer educação e saúde, o que a gente está falando aqui, tanto para profissionais quanto para a sociedade entender que nós temos, sim, o papel de sermos também líderes no processo do cuidar, né? Na questão de poder fazer o nosso diagnóstico de enfermagem, de fazer uma prescrição de enfermagem. Então, cabe a gente revolucionar em trazer esses temas, essas pautas, desde a formação. Né? Eu acho que há muita falta disso na faculdade. Eu tenho feito esse trabalho de formiguinha, né? de ir nas faculdades, de falar com os cursos, de dizer, gente, como não abram uma faculdade sem colocar um ambulatório, né, de enfermagem, porque você tem que o seu cliente, que é o enfermeiro, ele já tem que sair com essa possibilidade, porque a gente forma hoje, isso é algo preocupante, a gente forma hoje cerca de 350 mil profissionais no Brasil. Não tem rede privada, nem rede pública, nem concurso público que vá abraçar essa categoria. Então, a gente vai começar a exportar a mão de obra da enfermagem? Não, a gente vai ter que ocupar um espaço. E qual é o espaço que a gente vai ocupar? As nossas clínicas, os nossos consultórios, a mídia, né, a consultoria. Então, tem muita... A política. A política, olha, sim. a coisa mais importante hoje, né, ocupar a política. Então, tem muito espaço para a gente, né? A gente precisa formar bem o enfermeiro e colocar ele preparado nesse mercado de trabalho que hoje, né, exige tanto, né, e tem todas essas possibilidades. Milka trouxe a questão de a gente sai da faculdade, né? E aí eu vou trazer para o técnico, sai da escola técnica sem essa visão do empreendedorismo, a visão é o hospital. E uma coisa que eu observo como instrutora em sala de aulas é bem isso. Né? E às vezes, no finalzinho da disciplina, eu sempre trago o ponto do empreendedorismo. Vocês podem muito mais. E a gente pode empreender, e técnico pode. Pois é. Claro que eu sou uma defensora da autonomia do técnico. Né? Total. Uma das políticas públicas que a gente tem que correr atrás é isso. É dar autonomia a esse profissional técnico, porque ele é capaz. Um técnico de edificações, um técnico de eletrônica, ele passa, ele dá um parecer, ele vai, ele produz, né, sem necessariamente ele estar ali vinculado ao engenheiro. Lógico que eles vão se complementarem, né, mas assim, vão se complementar, mas
uma coisa não impede a outra. Então, um técnico de enfermagem, ele pode empreender com furinho de orelha, ele pode dar consultoria, ele pode, né, abrir empresas de cursos. Então, assim, tem muita coisa que o técnico pode. Ele pode oferecer serviços, né, que estejam lá na nossa lei do exercício. Então, a gente precisa, sim, dar essa autonomia, né, de tirar essa angústia deles de eu preciso fazer um concurso público, eu preciso da minha carteira assinada, eu preciso... Então, isso faz parte hoje de uma mudança social que a gente vai ter, né? É verdade. Inclusive, com relação à mentoria, foi algo que você planejou, a vida realmente foi encaminhando você a essa área de mentoria? Não, então, como eu estava falando para vocês, né? Primeiro veio essa necessidade de resgatar, de dar uma força, de dar uma voz, de trazer esses enfermeiros para entender o que é que eles queriam. Sempre me coloquei muito nessa missão de ajudar, né? Eu gosto muito de ajudar, eu gosto muito de apoiar. E aí essas mentorias foi algo que eu queria fazer como transformação social da minha profissão. Eu queria deixar um legado, eu queria deixar uma história, né, na minha profissão, não só passar na enfermagem, mas ter isso, né, na memória, que fui uma das pioneiras, que lutei, que consegui. E não só isso, porque a gente não parou. Quando a gente viu que a gente conseguiu liberar as clínicas e consultórios, a gente viu que precisava ter esse movimento para o enfermeiro aprender a empreender, a ser um enfermeiro de consultório de negócios. Depois disso, a gente viu que a enfermagem precisa de crédito, porque, diferente da profissão médica, a gente vem das famílias mais humildes, a gente vem da periferia, nós somos uma profissão majoritariamente negra, periférica, então precisamos desse crédito. E aí fui em Brasília, tive uma pauta com o Ministério do Empreendedorismo. Então, aqui na própria agência, na Agência do Empreendedorismo de Pernambuco, eu fui dizer que o enfermeiro, ele pode sim, o técnico e o enfermeiro, ele pode sim ter acesso a uma linha de crédito. E aí, lá na hora, eles perguntaram, mas vão pagar como? Aí eu fui dizer, a gente faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Sim, aí eu vou dar 25 mil para o enfermeiro, 25 mil para o técnico. E esse dinheiro vai chegar como? O que é que vocês fazem? Então, a sociedade não sabe. Então, eu fui aqui na AGE, eu fui em Brasília conversar com o Ministério do Empreendedorismo para pedir apoio, para pedir esse crédito. E aí a gente tem um decreto recente do presidente Lula, presidente atual, que ele dá um crédito para as mulheres que querem empreender. Aí eu disse, minha gente, vamos casar então. Essa fatia tem que ir para a enfermagem, porque a enfermagem é 85% mulher. Então, estou construindo isso. Estou construindo isso. Então, é isso. Aí, fora isso, as leis, né? Então, eu quero ser vereadora, eu quero estar no legislativo para construir leis que dê realmente respaldo à nossa profissão, dê autonomia, resolutividade. Então, é esse caminho. Não é fácil. E a gente precisa desse time né, nesses espaços para construir. Então, não é só o consultório, é o que fazer, como se comportar, depois vem o dinheiro, depois vem as políticas para que a gente... Então, é algo que a gente precisa entender, que a gente está se construindo, a gente está se moldando, e eu digo muito que eu tenho muito orgulho, muito amor e acredito no futuro da enfermagem. Que massa. E assim, a gente viu, né, pela sua trajetória aí, você foi pioneira em muitas questões, né? E aí isso levou, né, essas iniciativas de levar a enfermagem a lugares que a gente não alcançava, talvez a essa questão política sua, né, a essa iniciativa de entrar realmente como candidata. E aí eu queria saber de você, né, já foram três tentativas, agora, 3 candidaturas, com essa. E na primeira, o que foi que te deu esse estalo? Quem foi que lhe incentivou logo do início, assim, da sua história a entrar na política? Claro que foi a enfermagem. Não podia ser diferente. Não podia ser diferente. É verdade. A enfermagem, ela me inspira diariamente, né, a cuidar das pessoas, a ter empatia pelas pessoas, a gente se colocar naquele lugar. Eu venho de uma trajetória privilegiada de ter estudo, de ter uma família, mas eu vi muita gente sofrer, eu vejo muita gente sofrer nos corredores, na falta de acesso, você perder uma pessoa por um captopril que está faltando, porque
uma mulher com câncer de colo de útero porque não fez uma prevenção, morrer de câncer de mama porque não tem acesso a uma mamografia. Então, isso, né, foi trazendo para a gente, puxa, cadê as políticas públicas que não impactam? Cadê as políticas públicas que não estão chegando para essas pessoas? Então, foi a enfermagem que me ensinou a gostar da política para fazer isso na vida das pessoas. E aí, esse caminhar da minha profissão, com o passar dos anos, entendendo melhor a nossa profissão e tentando saber o que é que eu queria da enfermagem para mim, me mostrou também que eu precisava lutar pela minha classe, porque minha classe ainda precisa de muitas leis. A gente tem essas lutas clássicas. A gente conseguiu um piso salarial, mas a gente não implementa o piso salarial. Onde a gente vai buscar isso? É na ONU, né? A gente tem violentado os direitos humanos da nossa profissão. E por que será que a gente tem uma lei e não pagam? Então, a gente tem a lei do piso salarial, a gente tem as nossas 30 horas que a gente precisa. As profissões na área de saúde, nenhuma é 44 horas semanais. Por que a enfermagem é? Isso é incompatível com a vida, com a assistência de qualidade. Isso é factível a erros, a iatrogenias, a morte, a acidentes. Então, a gente está sendo vulnerável e vulnerabilizando a nossa assistência. Então, a gente precisa lutar por essas 30 horas. A gente precisa do repouso digno. A gente chega em hospitais que a gente não tem um local para descansar e a gente dá 24 horas, a gente dá 36 horas. A gente sai de um para outro. Então, a gente dorme no chão, no colchão. Eu sou aquela enfermeira que dormiu no colchão. Então, isso marca muito essa necessidade da gente buscar. E fora isso, é a sociedade entender o quanto a gente pode, né, trazer. Eu digo muito que a enfermagem ela é inovação, solução sem tecnologia. A gente tem algo inovador que pode trazer essa solução, que é a enfermagem, que é essa mudança no padrão de acesso à saúde. Né? O quanto a gente pode dar uma saúde de qualidade, saúde primária, saúde de educação, para que a gente tenha os enfermeiros, tenha os médicos, os técnicos na alta complexidade, mas naquela alta complexidade que a gente sabe que a gente vai chegar. Mas muita coisa a gente pode resolver, né, com a nossa atenção básica. Então, essa necessidade de ter essas leis, de escrever, de defender. E eu digo muito. Toda vez que eu falo de alguma lei da enfermagem, toda vez que eu falo em algum avanço da enfermagem, seja vereador, seja deputado, seja o pessoal da advocacia, da OAB, eles perguntam o que é que os médicos acham disso. Aí eu digo, eu não estou preocupado com o que o médico está achando. Eu estou preocupado com Dona Maria e seu José, que estão morrendo por falta de acesso, e eu sou uma profissional que posso dar a ele vida e qualidade de vida. E só a enfermagem, só o enfermeiro que vai ter essa voz, que vai ter essa possibilidade de defender isso numa casa legislativa ou num executivo, se quem sabe, em algum momento, mas para fazer leis que tragam a nossa resolutividade, a nossa tão sonhada valorização. E a gente precisa entender que está diretamente relacionado. Eu tenho que melhorar a saúde e eu tenho que melhorar a enfermagem. Isso. Porque nós somos linha de frente. Então, quem está na ponta da saúde, qual é o profissional que está lá 24 horas? Quem está muito mais beira-leito com o paciente é o profissional enfermeiro. Nós somos 75% da mão de obra na saúde. O que não dá para entender porque a gente não consegue implementar muitas dessas causas que a gente luta tanto. Né? Como é que a gente não consegue alcançar essas 30 horas? Como é que a gente não consegue alcançar muitas vezes um repouso de qualidade se somos muitos? Falta muitas vezes essa vontade de fazer política também, por muitos não quererem realmente fazer um movimento. Então, ainda bem que existem pessoas, né, que se importam e que defendem a nossa categoria. Né? E é tão importante isso, porque assim, aí eu vou mais uma vez trazer a minha vivência, a nossa vivência como instrutora, né? Porque a gente vê os alunos, estão ali, né? Na formação, isso, né? Na formação. E às vezes vocês têm uma responsabilidade muito grande, viu? Às vezes isso é uma angústia. Quando eu vou falar de saúde pública, ai, meu Deus, um saco lei. Gente, vem aqui, peraí, calma.
volte aqui. Então, esse é o início de começar a despertar essas consciências, né? Eles Porque precisam se enxergar se ali. enxergar, e muitas das vezes a gente conversando aqui, em alguns momentos, até na sala dos professores, a gente vê quanto muitos desses alunos estão ali porque nem sabem por que estão. E a gente tem esse papel de ali orientar, de mostrar que a enfermagem é exatamente isso que está trazendo. Ela é muito mais do que apenas o hospital, ela é muito mais do que apenas isso aqui que você está enxergando. Às vezes a gente tem aluno assim, você está aqui por quê? Porque eu piso. Criatura, tu tá sabendo o que está acontecendo aí com o piso? O que aqui ainda está faltando ser organizado? Exatamente. E o que significa esse piso? Pega o salário, pega esse piso e divida pelas 44 horas semanais. Se ainda ele é justo. Pois é, ainda não é. Não é. A gente buscou o mínimo. É o teto, é o rasteiro, é o piso. É o piso, para né? combater uma violência institucional que a gente enfrentava, né? Então, o piso é o mínimo. Se o povo está acreditando que o piso vai resolver a nossa vida, não vai. A gente tem profissionais aí na saúde, eu não sei se mudou, enfim, que 700 e poucos reais. Né? Acho que era o auxiliar. Então, gente, pelo amor de Deus, quem consegue viver hoje com 700 e poucos reais? Isso é uma violência, escravidão. Exatamente. Então, tem que realmente trazer essa consciência das políticas públicas, né, da política como um todo, no geral, da importância das enfermagens, para que a coisa comece a mudar dentro dessa cabecinha dessas pessoas que estão se formando, dessas pessoas que estão formadas. Porque acho que foi com o Túlio, a semana passada, que a gente falou que o pessoal se forma, pronto, chegou aqui, acabou. E não vai além. E a enfermagem ela pode mais. Mostrar que podemos ir além. Né? E quais são os seus ideais como mulher, como enfermeira, né, nesse processo político daqui para frente? Qual é o seu... Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é que toda vez que uma mulher ela decide se colocar na política, ela coloca sua própria vida em risco. O que é essa vida que a gente fala em risco? É você sacrificar a sua família, é você passar por várias violências políticas, várias violências mesmo de gênero. Então, você coloca a vida em risco, porque quando a gente sai de casa para fazer uma reunião à noite, para a gente estar na rua, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: quem está tomando conta da sua filha? Quem está tomando conta da sua casa? Ora, né, a gente tem que ter pessoas, parceiros, a gente precisa que a mulher também tenha essa oportunidade de se colocar na política. Isso é muito importante. Então, a gente vem com essa luta de colocar a mulher nesse patamar que nos foi tirado. A gente foi proibida de votar, a gente foi proibida de se candidatar. Então, essa fala que a mulher não gosta de política, essa fala que a mulher não tem preparo para a política, é porque foi tirado da gente esse direito. Então, a gente está resgatando um espaço que foi tirado, primeiro ponto. Então, você se colocar como uma mulher é muito difícil. A outra é que a gente fala da enfermagem. Né? A enfermagem é uma profissão feminina. Uma profissão 85% feminina, mas a gente vê ainda nos espaços de decisão, né, nos nossos conselhos, no Conselho Federal, tudo, muitos homens ainda no local de decisão. Então, a gente vai atrás hoje dos representantes que foram eleitos da enfermagem, a maioria foi homem. Então, a política ainda é feita para homens brancos e ricos. Então, a gente está aqui, é um desafio extremamente, mas essa história, um pouco da história que eu contei para vocês, acho que vocês já conseguem entender que isso não vai sair de mim, né? Que eu tenho um propósito na política. Eu não estou na política porque meu pai quer, porque tem uma conjuntura política, eu tenho padrinhos políticos, eu tenho por trás de mim, né, órgãos de classe, eu sou política porque eu tenho essa necessidade. Eu, Priscila Ferraz, eu tenho essa necessidade de defender a minha profissão, de escrever, de ter uma história, de deixar um legado, né, que possa transformar a vida das pessoas. E, logicamente, a minha enfermagem, a minha profissão, na qual eu passei quase 5 anos, de manhã, de tarde, de noite, em plantões, quantos réveillons, quantos carnavais, quantos momentos que a gente deixa de estar com a nossa família para viver aquele ambiente hospitalar. E eu tenho excelentes lembranças. Eu me lembro que era ruim tomar banho, botar uma roupa, deixar a filha, deixar o marido e ir para um plantão. Mas quando chega lá é maravilhoso.
né? A gente se entrega, a gente é família, a gente brinca, a gente se diverte, né? A gente troca experiência com o paciente, a gente sente a dor dele, a gente... Então, é uma profissão extremamente prazerosa. O que a gente precisa é ser reconhecido. Tem muita gente que diz para mim, Priscila, eu não queria esse piso, não, eu queria as 30 horas. Porque as 30 horas é a qualidade de vida que a gente precisa, né? E essas 30 horas é o que pode possibilitar a gente de trabalhar e empreender. Trabalhar e pensar, trabalhar e estudar, trabalhar e assistir um programa como esse. Porque a maioria dos enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, eles não têm vida social, eles não têm acesso à informação, eles não têm hobby, eles não praticam exercício, eles não fazem nada porque não tem tempo para nada. É só buscar dinheiro, porque a gente ainda tem um campo de mercado aberto, que emprego falta, mas se você tiver um pouquinho de qualificação, você tem 1, 2, 3, 4, então você vai-se embora, aí acaba deixando a vida de lado. Então, o que me motiva é isso, é essa paixão, é essa necessidade, é de colocar mais mulheres, é de trazer as mulheres também para esse protagonismo. E assim, o papo tá muito interessante, tanto que a gente não tá nem vendo o tempo passar, né? Mas, inclusive, ela trouxe até uma pauta interessante, né? Às vezes a gente realmente se negligencia, a gente não tem vida social, a gente acaba que não cuida de quem cuida. E ainda bem que existem pessoas que estão focadas nisso, em tentar voltar os olhos para aquele que está sempre pensando no outro e esquecendo de si mesmo. Isso. Então, nesse momento, a gente queria, né, que você trouxesse uma mensagem. Nosso podcast vai ser lançado no período onde você já pode divulgar, né, sua candidatura com seu número. Então, eu queria que você trouxesse aqui uma mensagem para os nossos telespectadores, né, que estão nos assistindo. Maravilha. Bom, gente, eu sou essa mulher, essa enfermeira apaixonada pela nossa profissão. Tenho história, tenho preparo, tenho disponibilidade e muita garra para assumir o papel que eu estou me propondo, que é ser vereadora da cidade do Recife. Eu só não luto pela enfermagem, mas eu também vejo a enfermagem como uma pessoa, um profissional importante que veja o território. Então, o que é esse território? É a comunidade, é as ruas, é a cidade do Recife. Então, a enfermagem é extramuro, é extra-hospital, somente essa visão de saúde, mas entender esse comportamento social, se colocar também nesse papel. Então, eu me sinto pronta, me sinto preparada e preciso que a enfermagem, preciso que meus colegas de profissão conheçam meu trabalho e possam estar comigo nessa luta. Não é fácil ocupar esse espaço que eu estou tentando. A Casa José Mariano, candidata a vereadora na cidade do Recife. Então, eu peço a todos aqui um voto de confiança, um voto na enfermeira Priscila Ferraz. Então, no dia 6 de outubro, peço a vocês que votem 40800 Priscila Ferraz e vamos embora ter enfermeira na Câmara, gabinete aberto para técnicos, auxiliares, enfermeiros e toda a saúde da cidade do Recife. Vamos embora, minha gente. Rumo à nossa vitória. Muito obrigada. E agora a gente tem uma surpresa, né, para nossa entrevistada. Para a nossa entrevistada. Olha! Não pode faltar. Que bom, meninas. Nossos bastidores. Vamos lá, porque todos os entrevistados recebem esse mimo, né? Você entrega. Você já. É melhor, né? Obrigada. E em nome do nosso podcast, queremos agradecer sua disponibilidade, porque sabemos da correria que é. Ai, que caneca linda. E aí, da minha cor, onda já roxa. Pra não esquecer. Para combinar aí. Minha a gente, campanha, já nem... combinou. Linda! Obrigada, meninas. Enfermagem, café não pode faltar, né? Então já vai a xícara. Obrigada, Milka. Obrigada, Jeane. Então, foi um prazer receber você aqui, Priscila. Ai, meninas, pena que tá acabando. Queria falar aqui mais 2 horas, falaria. Passa muito rápido. Quando a gente vê, já foi. Mas assim, gente, fica aqui o nosso enorme agradecimento a esta mulher incrível, né? Esse exemplo, essa pessoa que vem lutado pela nossa classe, pela enfermagem, pelas mulheres enfermeiras, né? Os homens enfermeiros também, porque estão dentro da classe, mas aqui a gente está falando de uma representação feminina e que a gente não pode deixar passar, né, Milka? Isso.
Então, que fique a reflexão, que a gente possa levar adiante essa ideia de que... Essa ideia não, essa força, essa realidade, essa que a gente precisa ocupar esse isso, espaço. A gente precisa ocupar esse espaço como Isso. profissionais da enfermagem Isso. e como mulheres. Perfeito, Então, perfeito. nosso Então fica carinho. nosso Vamos embora, vota 40.800 aí, ó, na urna. E nas isso aí. redes sociais não deixa de seguir a gente. Vamos deixar aqui embaixo os nossos arrobas. Dê esse protagonismo à enfermagem, que é o nosso objetivo principal aqui. E queremos agradecer a você que ficou até esse momento conosco, nos assistindo, nos acompanhando. Em breve, mais episódios com Sim, mais sim. enfermeiros de sucesso. Então, agradecemos a você. Quero desejar um bom período aí, né? Que vocês consigam, realmente, se você não é de Recife, também colocar esses profissionais no protagonismo da política. Não deixem de votar em representantes da sua categoria, tá certo? Boa. Então, uma boa eleição para todos também, né? Que eu queria dizer. Então, um beijo e É até a isso. próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.